o tema que nós fechamos, né, juntamente com o Ricardo, é um tema mais amplo. Ele fala quais são os desafios na gestão condominial em tempo de Covid-19. Temos algumas coisas que a gente vai até abrir aqui, o pessoal pode nos comentários fazer algumas perguntas, e aí, na medida do possível, nós vamos respondendo, né, Ricardo? Ricardo, faz uma breve apresentação sua, do que você tem desenvolvido, a sua empresa. Fala um pouquinho aqui para a gente. Vamos lá. Eu sou Ricardo Carpati, sou diretor da Gabor RH, da certificação Síndico 5 Estrelas também. 10 anos que a Gabor está completando 10 anos nesse ano, mas eu trabalho com condomínios desde sempre. Meu pai tem uma administradora onde eu faço back-office para ele, a GK Condomínios, há 43 anos. Existe administradora, eu tenho 38. Eu falo que eu nasci trabalhando no segmento condominial. Eu, como meu irmão, o Rodrigo Carpati, o advogado que todos, ou a maioria, conhece. Temos mais um irmão, que é o Renato, e esse não aparece, ele fica mais na retaguarda, ali na parte financeira, contábil. E há 10 anos atrás a gente lançou a ideia da profissionalização do síndico. A gente foi a primeira empresa a lançar um curso de síndico profissional, a falar, a defender essa bandeira. Existiam pouquíssimos síndicos profissionais em todo o Brasil. A gente foi pioneiro nessa bandeira levantada, nesse curso voltado ao síndico profissional. De lá para cá foram mais de 5 mil síndicos formados presencialmente, em 9 cidades. A gente tem a parceria com o Síndico Net no curso online, mais de 8 mil síndicos formados no curso online, então totalizando isso são 13 mil síndicos. A certificação que a gente fez em parceria com a Fundação Banzolini, com a USP também, é uma coisa que deu muito certo, uma espécie de OAB para o segmento condominial. Então a gente tem trabalhado, eu viajo, agora não, mas viajava praticamente semanalmente para participar de eventos, palestras. Então a gente tem, minha vida inteira nesse universo condominial, e nos últimos 10 anos mergulhado na missão de defender a profissionalização do síndico, hoje mais entendível, hoje mais defendido, mas lá atrás era um pouco difícil explicar para as pessoas o que era essa figura de síndico profissional, a remuneração e o que ele poderia trazer de benefícios aí para o segmento. Cara, é DNA condominial. Você está falando da família, tudo. Falou em Carpati, eu já imagino, DNA condominial, né? Porque desde antes de você nascer, seu pai já trabalhava com isso, né? Então, exatamente. E todos trabalham, até minha mãe, eu não falei da minha mãe também trabalha na administradora. Administradora, a gente tem 180 funcionários, e então são 5 membros da família, os 3 filhos, o meu pai, minha mãe. Obviamente que na Gabor RH, aí eu separadamente abri, meu pai também, meu irmão dão palestras, dão curso, mas a Gabor tá me escutando bem? Deu uma travada, tá me escutando bem, né? E o Rodrigo tem o escritório de advocacia, que é a Carpati Advogados, que também tem mais de 10 cidades. Então a gente acabou se envolvendo muito nesse segmento e sendo o nosso ganha-pão e a nossa missão. É as duas coisas que eu falo para a nossa família. Todos nós, os 5, temos como ganha-pão e como missão o segmento condominial. Top. Obrigado, pessoal que está chegando aqui, Rodrigo, Cantinho das Borboletas. Coloca o nome para a gente saber de onde vocês estão falando, se vocês são síndicos, e podem postar aqui as perguntas de vocês, que a gente vai, na medida possível, respondendo para vocês. Mas eu já vou lançar uma para o Ricardo, que ele já tem percebido isso aí, que tem sido uma constante, e existe ainda uma insegurança no ar em relação a assembleias virtuais. O que você tem visto em relação a isso? Se você já teve algum condomínio seu que você já pôde implantar isso, já pôde fazer isso, creio que isso é uma das coisas boas que vão acabar ficando. Que nem nós falamos aqui no início, né? Algumas coisas que, de uma certa forma, estavam vindo, já existiam condomínios que já estavam implantando isso, utilizando essa tecnologia, mas essa crise acabou forçando um pouco e antecipando essa tecnologia, né? O que você tem visto em relação a isso, para a gente trazer uma tranquilidade para as pessoas que ainda têm dúvida em relação à Assembleia, se tem validade legal ou não? Anderson, esse é um tema polêmico, né? A gente começa com um tema polêmico.
eu não sou advogado, mas estou nessa área aí, contato com advogados, com juízes, e ontem mesmo eu participei de um evento online, e a gente teve participação de uma diretora de uma das maiores administradoras do Brasil, e ela falou que tem feito as assembleias todas online e tem feito depois a ata registrada, sem problema. A Assembleia Online, obviamente que é um recurso muito interessante, né? Mesmo antes do coronavírus, mesmo antes dessa quarentena, é um recurso interessante porque a gente consegue que todos participam da sua casa, do seu trabalho ou da sua viagem, não importa onde você esteja. A Assembleia Online, hoje, ela tem 2 pontos negativos. Acho que o positivo a gente não precisa nem falar, né? O positivo é a participação de todos em qualquer momento, pelo celular, pelo computador. Hoje, qualquer lugar tem internet, tem 4G, então fica muito fácil. Mas os negativos são 2. Primeiro que o sistema, né? O sistema tem que ser um sistema bom. Não dá para você fazer uma assembleia online só pelo Zoom ou por uma ferramenta dessa. Você precisa ter um reconhecimento de ID, uma segurança em termos de identificação. Então é um sistema mais completo, mais complexo, e não simplesmente uma coisa tão simples como algumas pessoas imaginam. Então, um sistema mais completo e que tem que seguir todo o regramento da convocação, depois da ata, tudo como prevê o Código Civil. Agora, em termos jurídicos, existe uma insegurança. O que eu tenho visto, como eu te falei, não sou advogado, mas sou um curioso e pesquiso muito, né? Eu gosto de pesquisar muito. O que eu tenho visto é que as deliberações, quando elas vão contrárias a algum condômino, e este leva ao judiciário, por muitas vezes, ou pela maioria das vezes, o judiciário dá ganho de causa à contestação. Então, eu não indico que assembleias online, virtuais, não importa a denominação, sejam feitas com deliberações importantes se não estiver previsto na convenção do condomínio. Porque o correto, para você ter uma segurança jurídica, o correto é que essa assembleia online ela esteja prevista na convenção, tá? Se ela não estiver prevista em convenção, ela pode ter uma contestação, e com essa contestação, muitas vezes o juiz ele dá ganho de causa para anulação dessa deliberação. A gente tem, aí o pessoal fala muito dos projetos de lei, né? Mas a gente lembra que projetos de lei são apenas projetos de leis, não são leis, não existe nenhuma lei em vigor. Existe um projeto de lei já há alguns meses que está tramitando, que já teve passou por algumas etapas, mas que não é de assembleia online, é de voto eletrônico, que é um voto pós-assembleia, né? É uma votação pós-assembleia presencial, com 30 dias para as deliberações que são de quórum qualificado. Então as pessoas confundem um pouco nesse sentido, mas também não está em vigor. Existe um outro projeto de lei que engloba muitos assuntos, um deles é condomínio, que foi feito para essa época de coronavírus, mas também não entrou em vigor, não foi votado ainda, não está vigente, aonde ele autoriza a assembleia online. Mas aí, com mais uma ressalva, infelizmente, é um projeto de lei que não dá muita direção. Ele te fala de uma liberação para a Assembleia Online, mas ele não te dá muito caminho. Eu acho que, infelizmente, isso é um assunto que eu até discuti, eu fui convidado no ano passado para participar de algumas palestras dentro de OABs, mesmo não sendo advogado, né? Falava com alguns advogados, alguns presidentes de OABs de sessões no interior, e eu tenho criticado que a legislação condominial é muito pobre, né? A gente tem poucos artigos no Código Civil e pouca coisa falando sobre condomínios. Então, resumindo, é um caminho que para mim, é um caminho correto, é um caminho que tem que ser adotado, mas nesse momento com cautela. Se não estiver na convenção e você deliberar alguma coisa que vá contra algum condômino e esse entre na justiça, existe a possibilidade dessa deliberação ser cancelada.
O seu ponto de vista, então, é que, primeiro, precisa identificar o perfil do condomínio, se realmente é um condomínio que aceitaria e não existia alguém que queira fazer uma contestação, isso poderia ser adotado, ou seja, poderia ser até na própria assembleia virtual, já para poder fazer a alteração da convenção, para fazer essa previsibilidade de assembleia virtual. Porque, olha só, Ricardo, o que eu acho que existe uma confusão é que alguns, e eu estou entendendo que não é tão complexo assim. A minha formação é de tecnologia da informação, mas eu sei que tem pessoas que têm muita dificuldade e nem têm acesso à plataforma. Eu acho que o grande problema, Ricardo, é justamente você colocar num ambiente virtual, num ambiente digital, né? E pessoas que simplesmente não têm familiaridade de utilizar a tecnologia e querem ainda estar presente. Eu acho que nesse Idosos, sentido, por exemplo, também, né? eu acho que nesse sentido é que você vai acabar tirando o direito da pessoa de poder participar. E nesse sentido não tem como. Realmente, se a pessoa decidir por impugnar, né, ela vai chegar e vai ter o direito dela. Mas eu entendo que agora existem também as assembleias híbridas. As híbridas são aquelas que é uma junção das duas coisas, né, dos dois mundos, do mundo digital e do mundo presencial. Eu entendo Eu acredito que é o melhor modelo. Eu acredito que a Assembleia Híbrida é o melhor modelo. Só que, desculpa te interromper, mas tem dois pontos, mas eu sou muito cauteloso, né? Eu acho que a gente que trabalha com condomínios tem que ter a premissa da cautela. E como premissa de cautela, tem dois pontos. O primeiro é saber usar uma tecnologia boa para o sistema híbrido e quem está conduzindo, conseguir conduzir com eficácia nessa assembleia, porque não é tão simples, você vai sair do seu estado comum, né, de uma assembleia. Ela precisa ser muito objetiva, ela não pode ser, não pode levar muita discussão para um ambiente virtual. Por isso que eu acredito que isso é uma mudança total, até mesmo dos planejamentos pré-assembleia, né, de você já, assuntos que são muito extensos, nem você até falou, assuntos que são de extrema relevância ou complexos, esses realmente são muito desafiadores você fazer nesse ambiente virtual, não é verdade? E o que eu digo, Anderson, é que a importância de conter a forma dessa assembleia em convenção, sempre por segurança jurídica, o ideal é que se você adote essa nova, não estou dizendo hoje, com pandemia, né? A gente não tem como fazer uma assembleia para mudar uma convenção nesse momento. Mas passando a pandemia, a gente quer adotar essa política de assembleia virtual, assembleia online, ou você quer adotar a política de uma assembleia mista, híbrida, que isso que a gente mude a convenção do condomínio, porque caso não mude e caso não tenha uma alteração da nossa legislação, você fica um pouco inseguro juridicamente com uma possível contestação. Como existe, você vivencia o segmento condominial, você sabe que muitas vezes as pessoas que são contrariadas em assembleia tentam achar pelo em ovo para anular aquela... Acha qualquer caminho para poder jogar no ventilador, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou escuro aqui para você, é melhor eu mudar de posição ou tá... Se você virar... O fundo está maravilhoso, mas se você virar olhando para esse fundo, acho que vai melhorar mais a iluminação do seu rosto. Eu acho que vai ficar mais, vai ficar melhor. Deixa eu me mexer aqui. Aí, olha só. É isso aí. Melhor? Claro. A luz solar aí ela é fantástica para poder iluminar o rosto, né? Mas pode continuar. Não, então, eu sempre falo na questão da gente ter a garantia, ter a garantia não existe, mas tem uma segurança jurídica. Então, se existe essa possibilidade de uma anulação, que você seja o mais conservador possível. Como é ser o mais conservador? É levar essa nova política, essa nova forma de fazer para uma convenção. Então você adota isso numa convenção, muda-se a convenção e depois começa a fazer dessa prática. O que eu acho um pouco inseguro, e tenho visto algumas pessoas defendendo, não, pode fazer online e vamos embora, pode aprovar, e eu tenho certeza, Anderson, que no futuro breve a gente vai ter muito problema, porque a pandemia vai passar, né? De alguma forma, não sei em quanto tempo, mas ela vai passar, a quarentena vai passar, e as pessoas vão se esquecer um pouco desse momento de solidariedade e vão começar a contestar o que o Anderson fez, o que o Ricardo fez, e aí a gente vai ver como que os juízes vão julgar. Então,
a gente tem que ter um pouco de cautela com isso. Não, pode fazer e que não vai ter nenhum tipo de problema. Você pode ter certeza que vai ter gente que vai entrar com ação contra o Anderson, contra o Ricardo, ou contra qualquer outro síndico que tomou uma deliberação numa assembleia online dizendo que não conseguiu entrar, que não teve segurança jurídica ou coisa similar. Eu tô sendo muito cauteloso também em relação a isso. Eu nunca fiz, eu assim já tenho estudado algumas plataformas para poder fazer. Eu tenho condomínios que são pequenos, eu acredito que eu conseguiria, inclusive, o quórum de 2/3 para fazer alteração no texto da convenção. Por isso que eu até perguntei para você, né? Quem sabe já numa virtual, na própria virtual, ela já se auto-regulamentaria, ou seja, ela já se auto-definiria, aprovando a cláusula na convenção da alteração da convenção daqueles 2/3, é um condomínio de 14 unidades, né? Então, se você conseguir juntar, por exemplo, a totalidade de 14 unidades, aí fica muito mais difícil o juiz acatar qualquer coisa, porque estava todo mundo presente, né? O receio é 13 entrarem. Como que não estiver, ele já pode melar tudo, né? E ele entrar com uma... Eu vi semana passada, uma liminar, onde, em primeira instância, o condomínio pediu para o mandato do síndico ser estendido, né? E trocou uma liminar para ser estendido porque não conseguiria fazer assembleia. O juiz, em primeira instância, deu que não teria extensão e que poderia fazer uma assembleia online. E aí foi para uma segunda instância, e na segunda instância... Não, desculpa, na primeira instância ele não falou de online, ele falou que não poderia ser estendido. Na segunda instância, tenho esse material, posso até passar para você depois, ele diz que ele estende o mandato do síndico até quando durar a quarentena, até quando for permitido fazer a assembleia, e não autoriza a realização da assembleia online, porque não teria garantia de que todos poderiam participar e continuação. Então, eu tenho uma liminar de 2 semanas atrás, de uma semana atrás, de um juiz dizendo algo nesse sentido. É óbvio que é um juiz, a gente pode ter outras liminares, outros julgados diferentes, mas o negócio qual é o risco que você quer correr, né? Qual o risco que correríamos em cima de uma deliberação? Eu acredito que nesse momento, eu até vi uma pergunta que passou enquanto a gente estava falando, sobre para a eleição de síndico. Tem muita gente preocupada com o mandato agora, né? Porque esse período, né, Ricardo, esse primeiro trimestre, a maioria esmagadora dos condomínios quando acontecem as AGOs, né? Logo após o carnaval, que parece que no calendário dos condomínios, as AGOs acontecem muito nesse período, e coincidiu justamente de AGOs, né, de eleição de síndicos e tudo mais. E a pergunta realmente é da Patrícia, quero até agradecer aqui. Ela perguntou, e como que fica a questão da eleição, né, dos síndicos? E também o Rodrigo até falou aqui se existe resistência por parte dos cartórios referente aos registros das assembleias virtuais. Vamos ver. Rodrigo, é difícil falar em cartórios, é difícil falar em Brasil, né? Porque a gente tem... cada Brasil é um Brasil, né? Então a gente tem, por exemplo, em Santa Catarina, eu vi que entrou a Miriam aqui, uma super amiga parceira, a gente tem em Santa Catarina alguns municípios que exigem para reconhecimento de firma a assinatura do síndico na ata. Em São Paulo, nenhum município, ou pelo menos na grande São Paulo, você tem essa exigência. É presidente e secretário. Então, não existe uma coisa, tanto ontem me ligou a Marina, acho que foi a Marina me ligou ontem, não sei se foi ela, que tem muita gente me ligando para perguntar dessas coisas. Agora, não me lembro se foi a Marina que me falou isso, ou alguém de outro estado, que os bancos não estavam estendendo a assinatura do síndico, o mandato do síndico por vencido. E a gente tem, por exemplo, em São Paulo, o Itaú, não fazendo propaganda, né, porque não tenho nada para fazer propaganda, mas o Itaú, assim que teve a pandemia, informou aos seus clientes que os mandatos dos síndicos por eles seriam estendidos na questão de assinatura. Aqui em São Paulo, não foi uma decisão Itaú Brasil. E eu já ouvi falar que outros Itaús de outras cidades, eu não tenho confirmação, mas foi o que me passaram,
que não estão reconhecendo. Então, deixa eu fazer um apanhado, respondendo aí ao Rodrigo. Da eleição do síndico. E a menina, agora me esqueci o nome que Acho perguntou. que é Patrícia. Patrícia. O que a gente tem informado? Nas cidades que os bancos estão estendendo a questão de assinatura... Adriana, desculpa, Ricardo, é a Adriana que fez a pergunta. Caso você esteja num condomínio onde o seu mandato vai vencer amanhã, onde você não tem uma contestação por parte dos condôminos, onde você não tem um clima político muito acirrado, né? Porque existem condomínios que são muito complicados, e aonde você tem uma permissão do seu banco de assinar em nome do condomínio por mais X dias ou até o final dessa pandemia, o que eu sugiro é você fazer um comunicado oficial dizendo da impossibilidade do síndico de realizar uma assembleia e que o seu mandato, por conta de recomendação jurídica, embasado no seu escritório jurídico, ou na sua assessoria jurídica, ou na sua administradora, que tem uma assessoria jurídica, ele será estendido até a realização da assembleia, até a possibilidade de realização de assembleia. Ok, se você não tem nenhum tipo de problema, segue o jogo nesse caminho. Agora, se você está num condomínio onde você tem uma contestação grande, alguns problemas políticos, ou se você está em alguma cidade que o seu banco não vai reconhecer a sua assinatura de movimentação financeira, o ideal é você entrar com uma liminar, pedir em juízo a prorrogação desse mandato. Eu tenho conhecimento de alguns casos. Todos eles foram estendidos pelos juízes. Só um... Eu tenho visto de forma positiva isso aí, Ricardo. Inclusive, a gente tem visto aqui, até quero agradecer aqui, ó. Que bacana. Sérgio Craveiro aqui também está com a gente. Também temos aqui o Carlos Musolin, meu coach, também que já passou por aqui pelo Instituto de Síndicos. A Roberta também, nossa parceira aqui do Espírito Santo. O Cicobi, né? Que é a cooperativa que nós temos aqui. Ele também tem aceitado, o Sérgio também falou que o Itaú também tem aceitado essas condições. Eu tenho visto de forma muito mais positiva. São políticas dessas instituições financeiras, né? Eles estão realmente, na maioria, estendendo. Eu tenho recebido muito WhatsApp, ligação de alguns lugares. Eu não me lembro ontem de qual cidade que foi, que me falou que na minha cidade os bancos não estão prorrogando essa assinatura. Eu não tenho conhecimento, nem me recordo, é tanta ligação que eu não me recordo da cidade. Mas aí eu recomendei que entrasse com uma liminar para que fosse estendido. E eu falei que todos que eu conheço foram estendidos pelos juízes, apenas um que em primeira instância não, mas em segunda instância, logo em seguida, não segunda instância, o termo jurídico não está correto, eu não sou advogado, mas depois entraram com uma outra liminar, alguma coisa nesse sentido, e o juiz deu a prorrogação do mandato. Agora a gente está falando aí saindo um pouquinho dessa questão aí das assembleias. É legal que a gente veio caminhando sobre esses desafios também de situações que precisam ser deliberadas nesse momento, por causa das AGOs que deveriam acontecer nesse período, mas a maioria tem sido suspensa e, pelo menos aqui no Espírito Santo, eu tenho visto aqui que não estão assim bloqueando, as instituições financeiras não estão barrando, estão muito conscientes em relação a essa situação de emergência que a gente passa, né? É uma situação de emergência mundial, né? Sim. Poxa vida. Então... Desculpa te interromper mais uma vez, você falou, só para antes de mudar de assunto, as cidades que tenham essas limitações, que estejam, por exemplo, que os bancos não estejam estendendo, as instituições financeiras, que se movimentem, que é um grupo de síndicos, que o sindicato, que a associação, que uma grande administradora, porque falta um pouco isso, sabe? A gente provoca também. Você tem que provocar, entra em contato com a diretoria do seu banco, entre em contato, vamos unir forças, falta um pouco isso no nosso mercado. Então, eu acredito, aqui em São Paulo, 2 semanas antes de acontecer o que aconteceu, assim que foi declarada a quarentena na Itália, tá? Eu já chamei um grupo de síndicos com uma força, já comecei a entrar em contato com algumas instituições, prevendo o que poderia acontecer. Como que esses bancos, como essas instituições iam agir em caso de quarentena. E o pessoal, Ricardo, você está louco, isso nem aconteceu, a gente tem que se precaver antes de acontecer. Então, vamos também fazer uma movimentação, unir forças
para que a gente consiga provocar isso, caso não venha de deliberação, de vontade desses próprias instituições. A gente tem observado aqui, mais pessoas têm entrado, eu agradeço a vocês que estão entrando, inclusive impulsionando. É importante a gente ter esse engajamento aqui para que as pessoas possam, né, estar aqui sempre conosco, que a gente está entregando conteúdos dessa relevância. Façam suas perguntas também, coloquem o nome de vocês, de onde vocês estão falando, se vocês atuam como síndicos em seus condomínios ou não, administradoras, tá bom? Fiquem bem à vontade. Daniel, do Papo Condominial, também que tem um canal que entrega muito conteúdo, também está aqui com a gente. Obrigado pela presença. Helber, parceiraço aqui, do Espírito Santo, síndico profissional também. Legal que vocês todos estão aqui, ó. Service ADM, só não estou vendo o nome, se puder colocar o nome. Quais sugestões, de modo geral, os condomínios podem fazer para diminuir os impactos financeiros pela inadimplência? Só lembrando, antes de passar aqui essa pergunta, o Ricardo já vai elaborando aí a resposta, nós fizemos uma live com o doutor Odival, que inclusive está aqui conosco também, especialista em direito imobiliário, que é aqui do Espírito Santo. Nós temos uma live da semana retrasada. Se vocês derem uma olhada aí no canal do Instituto de Ciências, já está gravado lá e disponível na íntegra, falando exatamente só sobre a questão da inadimplência, ok? Então nós viemos já há 2 semanas atrás para cá, tratando de diversos assuntos, cada encontro nossos de assuntos distintos. Falamos também sobre o orçamento com o Sérgio Craveiro na semana retrasada, na quarta-feira. Falamos de questões jurídicas também. Ontem nós tivemos uma conferência também. E temos falado também, Ricardo, de uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, até agradeço aqui o Carlos está aqui presente também, da gente trabalhar na inteligência emocional dos síndicos. Essa é uma coisa que eu acho fantástico. A gente está falando de muitas coisas cognitivas aqui. A gente está falando de muita coisa do conhecimento, das leis, das coisas, mas também do conhecer, que eu acredito que nesse período também passamos por tudo isso, nós, gestores síndicos, uma forte pressão, né, psicológica, que as pessoas ficaram ansiosas, ou estão ansiosas, inclusive. Eu até falo que nesse período nós já passamos aí uma quarentena, já passamos de 40 dias de ter que ficar em casa, né? Eu até falei para minha esposa, Jussara, minha querida, que está aqui presente também, que é coach, master coach, e a gente trabalha muito essa questão da mentalidade, de como a gente trabalhar para a gente não deixar essa coisa mexer com o nosso emocional e tirar a gente do foco, né? Na nossa gestão. O líder tem que ter inteligência emocional. Isso independente de qual papel de liderança. Mandar um beijo aqui para a Vanessa, que entrou. É uma querida, uma das síndicas mais competentes que eu conheço. Espetacular. Dizer que... Aliás, Ricardo, aliás, os competentes estão aqui agora. Talvez uns, por algum motivo de trabalho, vão assistir depois, mas vão estar aqui assistindo também. Eu volto a falar, quer ser diferencial, quer que sua gestão do condomínio, quer ser diferente daquilo que você faz, quer ser perito, busque conhecimento e aplica isso, né? Então, todos vocês que estão aqui assistindo a gente, estão de parabéns por isso, tá? Com certeza, se qualificando. Eu sempre falo que a qualificação é o mais importante. Anderson, o líder, ele precisa ter uma inteligência emocional, é pré-requisito do líder, independente de qual função. O líder de uma empresa, o líder de um hospital. Imagina um médico líder agora de uma UTI. Imagina a inteligência emocional que na Itália, e aí a crítica foi feita de que estão deixando os idosos morrerem, né? Chega um momento, desculpa entrar nesse ponto, estou falando da Itália, não estou falando do Brasil, tá? Estou falando da Itália. Você é um médico, isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender. Você é um médico, você entra numa UTI, tem 2 pessoas, uma criança de 4 anos e um senhor de 80. E os 2 precisam de um respirador, acho que chama. Isso já é um pré-requisito médico, um código de ética deles, que eles precisam salvar, obviamente, uma criança de 4 anos de idade, e não um idoso de 80. E não é desprezar a vida, você precisa escolher nesse momento quem que você vai salvar. Desafiador, né? Infelizmente, é muito triste isso. Infelizmente, na Itália, espero que no Brasil não chegue a esse ponto, mas na Itália
na Itália e alguns outros países, chegou ao ponto do médico ter que escolher. Agora, você imagina você escolher em salvar, não importa que você salvou um menino de 4 anos, você deixou morrer um idoso de 80 ou uma pessoa de 60, não importa a idade. Você matou, teoricamente, essa pessoa, você escolheu levar ela à morte. Agora, esse cara, ele não pode, ele pode chorar 2 minutos, porque ele precisa engolir o choro e salvar os outros 10 que estão chegando ali naquele momento, ou numa guerra dessa forma. Eu estou levando para o extremo para falar da inteligência emocional. Então, quando eu falei que eu faço back-office da administradora, do Gabriel Carpati, que também é uma pessoa muito reconhecida, que é a GK, eu cheguei 2 semanas antes, conversei com meu pai, falei, pai, a gente precisa montar a estrutura para trabalho, além de falar com os bancos, Itaú, tudo, a gente precisa montar uma estrutura para trabalhar 100% home office. Aí o pessoal falou, chamei a reunião dos meus líderes e alguns deles falaram, Ricardo, você tá louco, isso não vai acontecer no Brasil, tem 8 casas no Brasil. Você tá falando em quarentena. Eu falei, é uma possibilidade. E a gente tem que prever o pior. Então, como líderes, nós temos que nos antecipar. Não adianta, o síndico, eu chamei alguns síndicos que eu faço a gestão direta de consultoria e falei assim, e se interromper o transporte público? Como que em alguns condomínios a gente comprou colchão para as pessoas poderem para alguns moradores, perguntar para alguns funcionários quem poderia dormir no condomínio para atender naquele período. Não foi necessário. Mas você vai fazer um plano de contingência, né? Eu acho que o gestor tem que estar trabalhando realmente antes de acontecer e prevendo o pior. E aí eu chego na pergunta que foi feita, que a gente acabou não respondendo, que é a questão da inadimplência. Porque nós não estamos ainda vivendo uma crise econômica. Nós estamos iniciando uma crise econômica. A crise econômica deve chegar forte no Brasil no segundo semestre. E aí você vai, Ricardo, você está louco, já tem 1 milhão de desempregados. 1 milhão, que é o que estão falando, 2 milhões, parece que vai ser pouco, infelizmente. Então, a crise econômica, existem previsões que a nosso desemprego pode chegar a 40 milhões, sendo que hoje no Brasil temos em torno de 12 milhões e meio, 13 milhões. Então, a crise econômica, e nós gestores temos que pensar no pior, temos que nos preparar para 3 cenários, o negativo, o moderado e o positivo. Temos que sonhar e torcer para o positivo, ser otimistas, acordar com otimismo, com fé de que as coisas vão melhorar. Mas temos que nos preparar para o pior. E o que é ser preparado? Essa frase que você falou, inclusive, até a Jussara, se estiver aqui com a gente, ela usou uma frase em uma das nossas lives, é justamente isso aí, o gestor nós temos que falar sempre, pensar de forma positiva, de que isso vai passar, de que as coisas estão, mas só que, assim, sempre trabalhar para se precaver em relação ao pior que pode vir a acontecer. Mas não que a gente está focado e que a gente espera que aconteça o pior. A esperança de que algo aconteça melhor e visualizar algo de bom que possa vir a acontecer é uma coisa. Mas a precaução, né? E isso, inclusive, é até bíblico, né? Que nem a formiga que guarda o alimento, e que não tem nada, ela guarda o alimento para depois, no momento de inverno, ela vai ter do que se alimentar. Olha o exemplo que a gente tem bíblico em relação a isso. Sim. Será que agora nós tivemos, antes da crise, e eu via já umas lives você falando sobre isso aí, e eu acho que você está indo por essa linha, eu estou falando em cima, mas eu gostei demais do que você falou, né? E vamos ver se eu aprendi mesmo do que você falou. Muitos, que você já tinha dito, muitos já estavam em crise. Muitas pessoas, muitos condomínios, muitas empresas, elas já estavam em crise há muito tempo, financeiramente. Muitas pessoas já estavam em crise nos seus relacionamentos. Só que foi só isso que está acontecendo só foi um estupim para mostrar que elas estavam em crise. Não, e para mostrar que não estavam preparadas. Porque, por exemplo, eu trabalho com cursos presenciais, né? Eu tenho a grande parte da receita da Gabriel RH são cursos, eventos e palestras presenciais. Da noite para o dia, teoricamente, da noite para o dia, 80% da minha receita foi embora, né? Eu tinha programado, já vendido mais de 5 cursos presenciais no Brasil. Isso nos próximos 2 meses eu tinha 10 palestras para serem feitas. Isso me dava uma remuneração interessante. Isso foi embora. E aí, 2 coisas. A primeira coisa é que eu tinha que ter uma garantia financeira. Senão eu quebro.
como qualquer outra empresa. Quem não tem um fluxo entra na crise, por isso que, infelizmente, algumas empresas vão quebrar, né? E o legal, Ricardo, só fazendo um paralelo, você é empresário, e é o que a gente sempre fala para o síndico profissional, olhar isso também com uma visão empresarial, né? Se a gente tratar da mesma como uma empresa. O condomínio, inclusive, tratar a questão financeira do condomínio e zelar, talvez até mais, porque a gente está administrando as coisas dos outros. Nós estamos administrando, foi nos dado essa responsabilidade, nós síndicos, dessa responsabilidade de gerir o patrimônio, os recursos financeiros de outras pessoas. Olha a responsabilidade, né? Exatamente, é como se fosse uma grande SA, né? Não, tem que tratar como uma empresa. E aí, duas lições que eu acredito. Primeiro é que o empresário brasileiro muitas vezes não se precavê, né? Então, eu falo, eu perdi uma receita de 80% dos próximos 3 meses, da noite para o dia. Graças a Deus eu tinha uma reserva, um fluxo de caixa, aonde eu vou passar por essa crise e a coisa vai acontecer naturalmente. E a segunda coisa é a rápida adaptação. Então, o que aconteceu? A Gabor, o curso online da Gabor é feito pelo SíndicoNet, continua ainda ministrado pelo SíndicoNet. O que a gente fez? A gente criou um curso presencial virtual. A gente criou uma tecnologia totalmente diferente, uma coisa que não existe no mercado. A gente saiu na frente, eu fiquei uma semana pesquisando, pum, lancei, comprei tecnologia, usei isso, treinei meus professores. Em uma semana a gente fez uma adaptação, criou um negócio novo para o mercado, que graças a Deus deu super certo. Já temos 3 turmas fechadas nesse modelo. Então, quer dizer, a gente mudou. A ideia aqui não é fazer propaganda. A ideia aqui é ilustrar para o nosso síndico que a gente precisa também tem que ter essa criatividade, né? Eu acho que, assim, nessas horas... Adaptar. É isso mesmo. E para os condomínios, Ricardo, e aí vem essa questão, né? A gente está falando aí, ó, você está falando uma visão empresarial. Então, para os condomínios, a gente também tem que vislumbrar que isso vai repercutir na questão das receitas do condomínio. A gente está falando de inadimplência, né? Então, nós temos aí, eu acho que a gente não precisa gastar muito, mas como é o Ricardo, que dá um ponto de vista em relação a essa questão da inadimplência. Temos conteúdos já gravados no canal do Instituto de Síndicos, falando exatamente sobre essas questões da inadimplência e também do orçamento condominial frente a essa possibilidade da baixa receita por inadimplência nos condomínios. Mas aí, Ricardo, quais seriam as dicas que você daria em relação a essa questão aí, né, da inadimplência, né, vislumbrando essa situação dos condomínios? Só falando aqui que a Vanessa escreveu, quanto mais flexível for o profissional, melhor adaptação. Exatamente. Com certeza. A Vanessa é exatamente isso. A gente sabe da flexibilidade, da necessidade de você se adaptar. E o Darwin já descobriu isso na teoria da evolução há centenas de anos atrás, quando ele disse que não é o mais forte que sobrevive, é sim o que se adapta melhor às transformações. Então, Vanessa, eu vou até te dizer, né, Ricardo? Eu vou até dizer para a Vanessa também que não somente excelentes profissionais, vai ser uma excelente pessoa, vai ser um excelente pai, porque a gente também tem que também entender a comunicação dos nossos filhos, marido, amigo, uma pessoa que realmente tenha essa flexibilidade nos relacionamentos, né? Então, a gente vem trazendo toda essa questão, falando sobre, e o Ricardo, que trabalha aqui da Gabor RH, trabalha com pessoas, com gente, né? E a gente sabe dessa necessidade de a gente poder trabalhar nisso. Então, isso vai acabar refletindo. Se nós buscamos sempre essa renovação da nossa mente, né? Buscar sempre a renovação da nossa mente. Cara, o que mais eu tenho para aprender no meio de toda essa crise aqui, né? Dessa crise. Tanto é que eu até usei a hashtag condomínio sem crise. Como assim condomínio sem crise? É o que a gente tem tentado trazer para vocês aqui. A crise, ela começa primeiro dentro daquilo que a gente deixa instalar na nossa cabeça. Agora, tendo realmente isso que o Ricardo está falando aqui, um exemplo da empresa dele, né, dos negócios dele. Cara, nessas horas o gestor, o empresário, tem que realmente ter essa sabedoria, né, e essa flexibilidade, e buscar conhecimento também, ter essa humildade, né, de poder vir em encontros como esse daqui, tirar ideias, cara, como que eu posso fazer uma adaptação daquilo que eu tenho?
tem situações, tirando sair um pouquinho de economias, tem situações que realmente estão totalmente comprometidas, que não dá nem para você trazer para o mundo digital. Existem serviços que realmente tem que ter muita criatividade, né? Mas pode ser que essas implementações dessas inovações, elas vão acabar ficando, tá, Ricardo? Eu estou achando até que essas plataformas, assim, de uma certa forma, foram adaptadas, foram adequadas, e a gente cada vez melhora, a gente quer entregar cada vez coisas melhores, evoluindo tudo isso, né? E então é preciso fazer isso. Agora, nos condomínios, né, essa questão vislumbrando uma possível questão de inadimplência, é aí que eu queria, eu acho que os nossos, quem está presente, que eu ouvi de você, especialista, Ricardo Capati, né, quais seriam as suas dicas em relação a essa questão da inadimplência? Vamos lá, vamos ser objetivo agora. A primeira coisa é a conscientização. Aí você fala, Ricardo, você vai resolver inadimplência com conscientização? Sim, porque você precisa conscientizar o morador de que o salário do funcionário que está lá hoje, nós temos em torno de 60% em média do custo de um condomínio que tem portaria, são funcionários. Então, ele não pagar o condomínio vai prejudicar aquela pessoa que hoje está arriscando a vida dele, né? Indo em transporte público, vindo ao condomínio. Então, a conscientização de que a importância de se pagar condomínio, esse é um ponto crucial. Porque, como eu falei, a crise ainda não chegou, a crise está chegando. Então, muita gente está deixando de pagar condomínio com medo do que vai acontecer. Então, o condomínio ele tem que ser uma prioridade. Por quê? Porque o condomínio ele tem que funcionar para a segurança, né? Para a higiene, para o bem-estar da onde a gente mora. Então, vamos conscientizar os moradores da importância de se pagar condomínio, porque o condomínio não funcionará sem os recebimentos. Então, a importância de você fazer uma comunicação assertiva por diversos canais, site, reuniões online, aplicativos, WhatsApp, carta, mostrar a importância de se pagar o condomínio, o que vai refletir do não pagamento, e que esse não pagamento lá na frente também vai ser prejudicial para essa pessoa, porque esses juros e multas, eles não vão deixar de ser cobrados, eles vão ser cobrados mais para frente, então a pessoa também vai ser prejudicada. Quando eu dei o exemplo bem drástico daquele médico que teve que optar na vida de uma criança, da vida de um idoso, você vai, obviamente, quando chegar a crise, você vai optar o que você vai pagar ou vai deixar de pagar. Mas o condomínio ele deve ser uma das últimas coisas que você deve deixar de pagar. Por quê? Porque, mais uma vez, é onde você mora, é onde a higiene mais do que nunca tem que se manter num condomínio, porque senão o coronavírus, aonde a segurança, porque tende a piorar a questão de criminalidade com o aumento do desemprego no país, e também para você não adianta só bater palma para os nossos funcionários condominiais, como muitos condomínios têm feito, e é muito legal essa homenagem, mas honrar o compromisso financeiro faz com que esses profissionais recebam o salário e levem também o pão e levem a comida para a casa deles. Então, o primeiro ponto é a conscientização. O segundo ponto é a questão de você começar a ver alguns contratos que podem ser eliminados ou cortados, por exemplo. Obviamente, imediatamente, né, Ricardo? Não esperar muito tempo, não é agora, né? Então, por exemplo, você, vamos lá, a portaria, ela é crucial, não dá para cortar. Uma boa administradora e um bom síndico, eu acho, na minha opinião, que negociar, trocar administrador e síndico por uma pior, por um preço menor, é um tiro no pé. Porque nessa hora você precisa ter um comandante bom. Na hora da guerra, você precisa ter um general que te leve para o caminho correto. Então, é a principal momento que você precisa de um bom administrador e de um bom síndico, no meu entendimento. Na hora da verdade, né, Ricardo? Mas, por exemplo, uma jardinagem pode ser cortada? Pode ser cortada, talvez, uma jardinagem. O produto de limpeza que a gente comprava, que tinha o cheiro... Estou dando um exemplo. A periodicidade do piscineiro, por exemplo, do trato da piscina, já que não está sendo utilizado. Não está usando essa piscina. Aquecedor da piscina, iluminação das áreas gerais que não influenciam em questão de segurança.
Você pode buscar caminhos, como a gente tem tentado trazer para o mercado, de garantidoras que podem aliviar esse seu problema. Houve essa pergunta aqui, Ricardo, ó, da Ludes, sobre as chamadas garantidoras. Eu acho que a garantidora ela seria um plano B, né, Ricardo? Acho que ainda dá para a gente enxugar ainda. Depende muita do condomínio, coisa. Anderson. Vai depender do condomínio. O que eu vi, eu até busquei uma garantidora para oferecer um produto um pouco diferente para o mercado, porque as garantidoras normalmente fazem contrato de 24 meses, né? Eu Sim. busquei uma garantidora porque oferecesse um contrato de 6 meses para conseguir que alguns condomínios consigam honrar os seus compromissos. Porque, vou explicar, tem condomínio que já entrou quebrado na crise. Tem condomínio que já estava empatado. Sabe? Ou seja, não tem reserva, não tem reservas. Zero, então, nesse zero. caso, não é plano B, já é o plano A, né? Já teve síndico que me ligou falando assim, não tenho dinheiro para pagar a água e a luz do próximo mês. Aí nesse momento tem dois caminhos. Ou vai atrás de uma garantidora, ou vai conseguir um empréstimo. Porque não vai fazer uma arrecadação extra nesse momento, né? Aí você fala, Ricardo, mas para isso não é necessário uma assembleia? Em tempos normais, uma assembleia seria necessário. Em tempos de pandemia, onde uma assembleia não é possível e aonde você não tem dinheiro para honrar o amanhã, você, junto com o seu corpo diretivo, pode e deve tomar uma solução de curto prazo. Não, óbvio, por isso que eu te falei de um contrato de 6 meses, não um contrato de 24. Não dá para você fazer um contrato de 24. Faz um contrato de 6 meses, resolve o problema pontual, daqui a 3 meses chama-se assembleia e delibera. Vai continuar, não vai continuar, qual é o caminho que vai ser tomado. Então, a garantidora é um caminho, o empréstimo é um caminho. Para os condomínios que estão em momentos ruins ou quebrado, entre aspas, é a primeira solução. Mas para os outros, que é a grande maioria, aí sim a gente tem outros caminhos para serem tomados. O que eu não gosto, o que eu acho que não é ideal mexer nesse momento, é com os gestores e com os funcionários. Eu acho que tem outros backgrounds para serem cortados, outras possibilidades de diminuições de custos, sabe? Eu acho que existem outros caminhos que a gente pode... E o governo já está nos possibilitando pagar alguns impostos mais para frente, já está nos possibilitando a uma flexibilização. Então, por exemplo, a gente tem funcionário hoje que não está indo trabalhar porque está no grupo de risco ou porque ficou doente. Já antecipou as férias dele. Mas a gente tem hoje, a gente tem a possibilidade hoje, por exemplo, de você colocar essa pessoa em licença. E o governo ele vai pagar você vai pagar uma parte do salário, para condomínio não, desculpa. O condomínio acaba nem pagando uma parte do salário, então sim, o próprio governo vai pagar e essa pessoa vai ganhar 10%, 12% a menos, depende de quanto ele ganha. Então, a gente tratou isso, Ricardo, também com o doutor Itiel, que está gravado sobre a NP 936 e a 927, que inclusive fala sobre essa redução das jornadas, a redução das jornadas e também do salário, utilizando o seguro-desemprego. Tá? Isso. No caso, a gente tem aí um vídeo gravado do Dr. Tiel no Instituto de Síndicos, lá no canal do YouTube, o Dr. Tiel falando especificamente sobre essa questão aí de mexer com o pessoal. Mas é aquilo que você está falando, né, Ricardo? Primeiro, eu gostei do tema que você falou, temos os backgrounds, nós temos contratos que podem ser feitos antes de mexer com o pessoal ou na alta gestão do condomínio, né? Então, mas são assim, são passos e passos, são planos, né? Olha, se eu tenho reservas, outra coisa, não é momento de usar fundo de reserva, né, Ricardo? Só em questão de emergência, né? Se você não tem de onde tirar, e aí sim você acaba... Depende. Anderson, condomínio, a gente precisa analisar condomínio por condomínio, né? A gente tem condomínio que tem um fundo de reserva muito alto. Eu tenho um condomínio que tem mais de 1 milhão em fundo de reserva. Esse condomínio a gente pode usar tranquilamente o fundo de reserva. Então a gente precisa analisar, é difícil a gente trazer uma receita de bolo, né? A gente dá alguns caminhos possíveis. Cada condomínio vai depender da sua situação e da sua realidade. O que eu acredito que é totalmente errado nesse momento é a gente buscar uma arrecadação extra por parte dos moradores. Nossa, muito pelo contrário, né? Esse é um caminho que não deve ser adotado. Agora, os demais, a gente precisa analisar ponto a ponto. Pode ser que o fundo de reserva seja uma possibilidade.
se o condomínio tem um bom fundo de reserva, tem condomínios que tem muito dinheiro guardado, que ganharam ações, tem guardado investimentos, né? Então esse dinheiro esses condomínios estão super bem. Eu tenho um condomínio que tem mais de 1 milhão guardado e acabou, o cara não tem preocupação em cima desse momento que está vivendo. É óbvio que a gente está falando de exceção, não é a regra, né? Mas temos que tratar caso a caso. Eu acho que a individualidade... A pergunta que a gente tem aqui, Ricardo, outra opção, né, da Quitéria, a questão da realocação, né, os porteiros noturnos, por exemplo, fazer uma portaria híbrida também. Uma portaria que você teria a presencial durante um período e a portaria eletrônica colocando automático, né? Aquilo que a gente estava falando alguns minutinhos atrás sobre os gestores fazer planos de contingência. Os meus condomínios, eles são condomínios portaria 24 horas e nenhum ainda é virtual, não é remoto, né? Sim. Mas, vislumbrando a possibilidade da ausência de algum colaborador na portaria, eu tive que fazer umas adequações, e elas não saíram muito caras, para trazer o quê? A autonomia para que os moradores pudessem entrar. Aí sim, foram feitas pequenas alterações, foi distribuído tags, trancas elétricas para entrada e saída do prédio, tipo assim, se porventura deixar de existir um transporte público, numa manhã, por exemplo, um porteiro não vai conseguir chegar lá, como é que os moradores vão entrar e sair desse condomínio? Então eu tive que vislumbrar isso e fazer pequenas adequações, já pensando, né, se porventura acontecesse isso, os moradores poderiam transitar, entrar e sair tranquilamente dentro do condomínio. Então, a gente sempre está tendo aquele olhar de águia, né? Tem que estar olhando para frente, trabalhando sempre para frente. Agora, essa questão da portaria eletrônica, eu acho que se realmente a maior despesa do condomínio, né, do que a Quitéria até colocou aqui, se isso representa 60%, 70% do seu orçamento, do seu condomínio, tem sido com despesa com o pessoal, aí eu acho que é algo que deva ser mexido. É um caminho, mas a gente não pode esquecer, Anderson, a portaria remota, ela funciona muito bem, eu acho que, na minha opinião, para alguns tipos de condomínios, para outros nem tanto. Lembrando que a gente tem empresas e empresas de prestação de serviço nesse segmento, tem empresas mais qualificadas e menos qualificadas, mas a gente tem que lembrar que existe um custo também para a gente implantar isso. Caso você adote, você tenha que, por exemplo, demitir os seus funcionários para trocar... Tem custo de rescisão nesse momento, né? Então, tudo depende... É uma possibilidade, lógico, é uma possibilidade bem tem a questão... Ricardo, mas são nesses cursos que nós oferecemos, né, para gestores, condominiais, síndicos, profissionais. Eu até digo, o que a gente oferece não são para que... Tem síndicos que não precisam seguir carreira, mas que tenham um nível de conhecimento, inclusive, de como fazer o orçamento e de como trabalhar para que não tenha um aperto em umas situações como essa, o gestor faça a gestão de tal forma que não passe um aperto em situações como essa. O que você falou é uma coisa que muitos síndicos... que ainda não tem conhecimento de ter um fundo para rescisão. Tem lá funcionários que está lá já há 20 anos, vai se aposentar no condomínio, mas não está nem pensando... Né, fica refém, não, e você não consegue mandar embora, você fica refém. O cara começa a trabalhar mal, e você, para mandar ele embora, é 80, 90 mil reais, já tive casos assim, e você não consegue mandar ele embora e ele começa a fazer... E o condomínio não quer fazer cota extra, e aí como é que fica? E aí é complicado. Muito complexo. É complicado. Houve uma pergunta também aqui de quais seriam... A gente não está aqui fazendo a indicação, mas houve aqui está bem dinâmico, né, entre os participantes, qual seria a melhor garantidora. Acho que tem garantidores que atuam muito localmente, né, no estado ou na cidade, alguns a nível nacional. A questão também da inadimplência é algo que é iminente, essa situação, e temos como gestores trabalhar isso. Foi colocado aqui também, né, os planos, tem planos A, B, C, a questão da manutenção dos contratos, acho que é muito importante desde já chegar nos prestadores de serviço e fazer uma proposta. Em um dos meus condomínios, inclusive um condomínio comercial, nós chegamos e abordamos todos os nossos prestadores de serviço fazendo um acordo. Olha que acordo bacana para eles, né? Falei assim, olha, você dá um desconto significativo, 50% talvez nesse mês, ou 20%,
dependendo da complexidade do serviço, né? A gente não vai suspender totalmente o pagamento. A gente tem que ter uma visão empresarial da coisa, né, Ricardo? Não dá para você falar assim, olha, você que está prestador de serviço, você é empresário, você vai ficar 3 meses sem receber, trabalhar 3 meses sem receber, ou suspende o serviço totalmente, né? E não queira que ele trabalhe e suspenda e depois retorne novamente. Aí eu acho que é um acordo. Ou ele dá um desconto naquele período e para ficar interessante para o prestador de serviço, nós vamos postergar a vigência do contrato deles. Então, se ele vai dar em 90 dias aquele desconto de 50%, a gente garante, nesse acordo que a gente fez, aí faz um aditivo contratual, mais 90 dias de contrato. Ou seja, estende a vigência do contrato. Então, são coisas flexíveis que a gente tem que sentar prestador de serviço, empresa de empresa, para fazer esse tipo de negociação. Então fica aí um modelo, né, uma forma de poder negociar melhor. Agradecer a Quitéria aqui que mandou, meu querido Messi, obrigado, Quitéria. O carinho do pessoal é sempre gostoso receber. Deixa eu te falar uma coisa, Anderson. A gente, primeiro da garantidora, então, passando a Constâncio Neto, quando o Caio estava falando, é uma garantidora que eu tenho feito essa parceria para a questão de 6 meses. Eu liguei para eles e expliquei a necessidade dos condomínios e eles fizeram um produto especial para ajudar nesse momento de crise. A gente precisa entender também aonde que a gente pode mexer nas coisas, né? Aonde que deve ser. Então, assim, por exemplo, eu vi uma pergunta aqui, que passou aqui rapidamente, que como que fica a prestação de contas nesse momento? As administradoras que se prepararam, elas conseguem prestar contas, vão prestar contas de maneira online. Como que funciona, então? A maioria, como que eu estruturei, por exemplo, na administradora, como eu falei, a nossa administradora. Eu cheguei e a gente informou aos síndicos, o malote continuou, uma vez por semana tem malote, caso queira fazer fisicamente, mas a maioria dos síndicos manda o pagamento por WhatsApp ou por e-mail, o contas a pagar faz o pagamento, faz o lançamento na sua própria casa, digitaliza isso, manda para o financeiro ele faz o pagamento com a instituição bancária, vai para a contabilidade e a contabilidade fecha a pasta virtual, a pasta online. Não vai ter a pasta física nesse momento, mas vai ter a pasta virtual. A pasta é igualzinha, com documento, tudo, só não vai estar impressa. Depois que voltar, pode ser impresso essa pasta. Mas deve ser feita a prestação de contas. A administradora tem que funcionar normalmente. Dá para funcionar normalmente. Então, por isso que você tem que ter um bom prestador de serviço. Por isso tem que ter uma boa administradora. Você precisa ter um bom síndico. Porque senão, o que vai acontecer é que nesses momentos você não vai ter prestação de contas, você não vai ter pagamento de coisas essenciais, pagamento de tributos essenciais, nem direcionamento para a coisa correta que deve ser tomada. Muita coisa fica suspensa, né? Mas outras não. Tem administradores que estão realmente trabalhando, né? Elas não estão atendendo pessoalmente, suspendendo algumas visitas aos condomínios, ou reduziu a quantidade de visitas, né? Malotes ainda continuam circulando, elas podem continuar fechando as suas pastas de prestação de contas mensal, encaminhando para o síndico por meio de malote, e síndico trabalhando meio que home office também. Com certeza diminui a quantidade das nossas visitas aos condomínios, né? Eu, por exemplo, diminuí bastante usando máscara. O queridinho da vez agora não é mais o álcool gel, né? Agora o queridinho da vez são as máscaras de proteção. Agora o álcool gel parece que não está faltando mais lugar nenhum, né, Ricardo? O que está faltando agora são as máscaras de proteção. Mas é importante a gente usar. Eu acho que assim, a erradicação ela vai se dar justamente por isso aí, pela não mais proliferação do vírus, e isso realmente tudo vai passar. Eu tenho visto aqui, as pessoas são de muita positividade aqui que estão conosco, né? Tudo vai passar mesmo, vai passar. Já passaram tantas outras crises, e essa veio justamente para que para que nós possamos rever os nossos processos, nos revermos, né? De que forma que a gente tem vivido, de que forma a gente tem sido como profissional, e muita coisa está evoluindo a partir dessa crise que a gente está passando aqui, né? Bom, Ricardo tem compromisso aí, ele falou que das 10h40 já entra em um outro compromisso. Eu nunca fiz tanta reunião, no Zoom eu tenho algumas equipes, eu faço reunião o dia inteiro, alguns condomínios, alguns clientes, então às vezes eu faço 7, 8, 9 reuniões por dia. Então, eu subo, eu tô aqui no sítio, eu falo para os meus filhos, o papai vai subir para trabalhar.
e aí eu fico aqui o dia inteiro em reunião aqui em cima, mas tá gostoso. Olha só, aqui eu acho que tem que ter uma visão empresarial. A Thaís até perguntou, ó, uma situação de terceirização de mão de obra, o síndico pode segurar o pagamento da empresa e repassar diretamente para os funcionários os custos da alimentação, transportes e salários? Olha só, tem que ter uma visão realmente de negócio, gente. Porque se também você fizer isso com a empresa que presta serviço, todas as empresas visam lucro. Sem lucro, para que existe empresa, gente? Então, fazer uma proposta para uma empresa, falar assim, olha, eu vou tirar aqui agora. Não podemos fazer isso. Tudo é acordo, né, Ricardo? Tudo tem que ser negociado. E tomar um pouco de cuidado que quando você faz o pagamento direto para um funcionário terceirizado, ele descaracteriza a terceirização de mão de obra. Então você pode... E você puxa a responsabilidade direta para você naquele período, né? Você pode ter um problema lá na frente com descaracterização de mão de obra. Então por isso que é importante você ser bem assessorado, ter um bom escritório jurídico, ou um bom advogado, ou um bom síndico, um bom administrador, para te direcionar o que dá para ser feito e o que não dá para ser feito. Os prós e os contras, né? Você pagar diretamente funcionário terceirizado, você corre um risco muito grande lá na frente de descaracterização, de terceirização de mão de obra. Então, acho que a gente conseguiu dar duas respostas para uma pergunta só, né? Eu olhei no aspecto da relação nossa com a empresa que é prestadora de serviço para a gente, e você falou no aspecto do colaborador mesmo, que passa o condomínio ser responsável direto e não mais indiretamente pela terceirização, pelo fato de estar pagando, né, o funcionário diretamente, assumindo essa responsabilidade. E o que eu falei foi no sentido, tipo assim, poxa, será que essa relação que a gente tem com a empresa, né, é importante a gente realmente conversar e renegociar o contrato nesse sentido. Talvez ele reduziu o BDI dele lá, talvez não haja necessidade de pagar diretamente, mas conversar com essa empresa, falar assim, cara, dá para você reduzir o BDI seu aí, né? Dá para você, ou dá para enxugar pelo menos esses 3 meses aqui, mantenho o contrato contigo, mas eu faço um aditivo de tempo do contrato mais lá para frente. São acordos que a gente precisa fazer, né, Ricardo? É um momento de tem que ter comunicação em todos os sentidos. Continuar massivamente passando para os condôminos essa questão da não ser inadimplente, a questão, algumas outras coisas que nós tratamos nas nossas lives que estão gravadas. Teve até uma pergunta aqui sobre essa questão que nós já havíamos tratado já no começo da nossa conversa, acho que foi o Charles, deixa eu até procurar aqui, da terceirização está para cima. Aqui tem uma questão aí, que até mesmo a Quintéria também falou, que o porteiro já tem 15 anos lá. É o Charles mesmo, retornando à pergunta, como fica o mandato do síndico? Nós falamos já isso no comecinho, né, na primeira parte dessa nossa live. Aí depois você dá uma olhadinha, ela volta, que já está gravado no stories aqui do Instituto Síndicos, que nós também tratamos já sobre essa questão do mandato, da aprovação do orçamento, que acontece nessas AGOs, que acontece boa parte nesse primeiro trimestre do ano, né? É isso aí. Gente, a gente precisa liberar o Ricardo. E mais uma vez, em nome do Instituto Síndicos, eu quero agradecer, tá, Ricardo? Gratidão mesmo por você ter atendido aqui o nosso convite. Foi engrandecedor, aprendi mais com você. Espero que, eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes aprenderam, aqueles que vão também assistir posteriormente vão aprender, e esse é o nosso objetivo, tá? Eu fico muito feliz por a gente ter tido essa internet aqui sem nenhum problema, que tem sido um grande desafio. A gente tem tido muitas lives, tendo dificuldades com a internet, mas hoje... Então, esse é um ponto importante. Eu vim para Atibaia e a internet aqui era muito ruim porque eu nunca usei para trabalhar aqui. Primeira coisa que eu fiz, no primeiro final de semana, liguei na empresa, mandei colocar no meu quarto uma internet de 500... Nem sei o que é 500. Para garantir mesmo a internet, então, né? Porque eu preciso trabalhar com reuniões online. Então, isso é mais um exemplo de que a gente precisa estar sempre agilizado, antecipado, buscar as informações, se antecipar as coisas. Se eu ia ficar aqui 5 semanas, eu precisava de uma internet boa. Então, o meu recado final para você, síndico, antecipe, preveja o pior que possa acontecer, chame a responsabilidade, seja bem assessorado e tenha cautela para tomar as decisões. Então, esse é o meu recado final. Eu estou à disposição, eu agradeço você pelo convite, e o que eu puder trazer de informação, o que eu puder ajudar
síndicos, administradores ou todo mundo que está envolvido no segmento condominial. Essa é uma missão que eu tenho. Eu falo que na vida você tem que ter 2 objetivos quando você trabalha. Um é, obviamente, que todo mundo trabalha por dinheiro, por lucratividade, por ganhar o seu dinheiro, por pagar suas contas, para poder viajar, poder se divertir, mas você nunca pode esquecer um ideal. Você precisa ter um ideal de trabalho, você precisa ter uma missão. E a minha missão, o meu ideal, o meu propósito é melhorar o segmento condominial. Então eu espero ter colaborado com você, com quem está nos assistindo hoje, e que possamos juntos fazer um mundo condominial, um universo condominial melhor dia a dia. Amém, amém, amém. Estamos alinhados com o mesmo propósito, Ricardo. Muito obrigado, gratidão a todos vocês. Fiquem na paz e a gente se vê daqui a pouco numa próxima live aí. E fiquem atentos, né? Também sigam aí o Instituto de Síndicos, a Gabo RH também tem nas redes sociais esses canais que a gente sempre tem trazido aí conteúdos de grande relevância para vocês. Ricardo também tem um canal, né, de TV, a TV Condominial, Conde.tv.com.br, também no YouTube, que também entrega assim, conteúdos fantásticos, de entrevistas, de cases muito interessantes. Então, gente, para vocês terem realmente, fazerem a diferença na gestão do condomínio de vocês, busquem conhecimento, apliquem as melhores práticas em cima desses conhecimentos que vocês têm adotado. Então, eu me coloco à disposição também, Anderson, aqui do Instituto de Síndicos, Ricardo, da Gabo RH, né, para poder trazer informações. Vocês podem entrar em contato conosco também através das redes sociais, que a gente vai estar respondendo para vocês e levando aí conteúdos de grande relevância. Também estamos aceitando aí sugestões, tá, de assuntos e temas que vocês querem repassar alguma coisa que a gente tem tratado. A gente busca sempre profissionais para poder trazer mais esclarecimentos a todas essas questões e esclarecer tudo isso que tem sido dúvidas no mundo condominial. Então, muito obrigado, tenha um excelente dia, a gente se vê logo em breve. Um abraço. Deus abençoe a vocês. Fica com Deus. Tchau, valeu. Um abraço, obrigado, gratidão.